De acordo com as últimas informações amplamente divulgadas, direto de Kiev, os Estados Unidos e o Reino Unido suspenderam suas restrições para a Ucrânia utilizar os mísseis de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. A Ucrânia já tem suprimentos desses mísseis, mas estava restrita a dispará-los em alvos dentro de suas próprias fronteiras. Kiev vem implorando há semanas para que essas restrições fossem suspensas, para que possa disparar em alvos dentro da Rússia. Então, por que a relutância do Ocidente e que diferença esses mísseis poderiam fazer na guerra? Storm Shadow é um míssil de cruzeiro ângulo francês com alcance máximo de cerca de 250 km, chegando até 300 km, a depender da modificação. Os franceses o chamam de Scalp, e a Grã-Bretanha e a França já enviaram esses mísseis para a Ucrânia, mas com a ressalva de que Kiev só pode dispará-los contra alvos dentro de suas próprias fronteiras. Ele é lançado de uma aeronave e voa à próxima velocidade do som, acompanhando o terreno antes de cair e detonar sua ogiva altamente explosiva. O Storm Shadow é considerado uma arma ideal para penetrar em bunkers muito reforçados e depósitos de munição, como aos usados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia. Mas cada míssil custa quase $1 milhão, então eles tendem a ser lançados como parte de uma enxurrada cuidadosamente planejada de drones muito mais baratos, enviados então para confundir e exaurir as defesas aéreas inimigas, assim como a Rússia faz com a Ucrânia. Eles foram usados com grande efeito, atingindo até mesmo o quartel-general naval russo no Mar Negro, em Sevastopol, e tornando toda a Crimeia insegura para a marinha russa. Britânicos dizem que o Storm Shadow tem sido uma arma altamente eficaz para a Ucrânia, atingindo precisamente alvos bem protegidos em território ocupado. Não é nenhuma surpresa que Kiev tenha feito lobby para o seu uso dentro da Rússia, particularmente para atingir campos de aviação, usados para montar ataques com bombas planadoras que recentemente atrapalharam os esforços da linha de frente ucraniana. Porque a Rússia quer isso agora. As cidades e linhas de frente da Ucrânia estão sob bombardeios diários da Rússia. Muitos dos mísseis e bombas planadoras que causam devastação em posições militares, blocos de apartamentos e hospitais são lançados por aeronaves russas dentro da própria Rússia. Até então, Kiev reclamava que não tinha permissão para atingir as bases de onde esses ataques são lançados. Ou seja, as tropas ucranianas lutavam na guerra com um braço amarrado nas costas. Durante o Fórum de Segurança Globosec, realizado em Praga neste mês de setembro, analistas sugeriram que as bases aéreas militares russas estavam mais bem protegidas do que os civis ucranianos atingidos por causa das restrições. A Ucrânia tem seu próprio programa de drones de longo alcance, inovador e eficaz. Às vezes, esses ataques de drones pegaram os russos desprevenidos e atingiram centenas de quilômetros dentro da Rússia. Mas eles só podem transportar uma pequena carga e a maioria é detectada e interceptada. Kiev argumenta que para repelir os ataques aéreos russos, precisa de mísseis de longo alcance, incluindo o Storm Shadow, e sistemas comparáveis, incluindo os sistemas ATACMS de origem americana, que têm um alcance ainda maior, 300 e poucos quilômetros. Preciso destacar que essa margem de 300 quilômetros não é o limite empregado pelo míssil, mas sim relacionado a um acordo internacional de exportação de mísseis que restringe essa distância para o comércio externo. Isso significa, é claro, que esses sistemas podem ser empregados muito acima da margem exigida ou restrita caso sejam modificados. Algumas explicações possíveis pela hesitação do Ocidente estão relacionadas com as restrições de distância em acordos internacionais. Neste contexto, o Acordo de Controle de Exportação Internacional coloca foco particular em foguetes e veículos aéreos não tripulados capazes de entregar uma carga útil de pelo menos 500 kg a um alcance de pelo menos 300 km e equipamentos, software e tecnologia para tais sistemas. O acordo não é um tratado, possui mais de 30 membros e não impõe quaisquer obrigações juridicamente vinculativas aos membros signatários informalmente,
entre eles Estados Unidos, Rússia e até mesmo o Brasil. Em vez disso, é um entendimento político informal entre estados que procuram limitar a proliferação de mísseis e tecnologia de mísseis. Washington também temia que, embora até agora todas as linhas vermelhas ameaçadas pelo presidente Vladimir Putin tenham se mostrado blefes vazios, permitir que a Ucrânia atinja alvos no interior da Rússia com mísseis fornecidos pelo Ocidente poderia levá-lo ao limite e retalhar com forças nucleares. O medo na Casa Branca é que os políticos e oligarcas de linha dura do Kremlin insistam que essa retaliação tome a forma de ataques a pontos de trânsitos de mísseis a caminho da Ucrânia, como uma base aérea na Polônia, um membro ativo da OTAN. Se isso acontecesse, o artigo 5º da OTAN poderia ser invocado, o que significa que a aliança estaria em guerra com a Rússia. Que diferença então Storm Shadow poderia fazer de fato? Kiev vem pedindo para usar mísseis ocidentais de longo alcance dentro da Rússia há tanto tempo que Moscou já tomou precauções para a eventualidade das restrições serem levantadas, ou seja, encerradas. Por exemplo, Moscou já moveu um número limitado de bombardeiros, mísseis e parte da infraestrutura que os mantém mais para trás da linha de frente com a Ucrânia, ou seja, mais longe da fronteira com a Ucrânia e além do alcance dos Storm Shadows. Mas isso não é tão verdadeiro na prática. Isso porque os russos ainda mantêm seu poder aéreo e terrestre nas fronteiras. Outro ponto é: embora a defesa aérea russa tenha evoluído para combater a ameaça de Storm Shadow na Ucrânia, essa tarefa será muito mais difícil, dada a extensão do território de Moscou, que agora pode estar exposto a ataques diretos de Storm Shadow e também dos mísseis Atkins de origem americana. Você quer apoiar a continuidade do canal e receber notícias e análises aqui no YouTube? Basta entrar na minha loja de roupas e acessórios pelo site umapinca.com/área militar. Você encontrará muitas camisetas com várias estampas e cores, além de canecas e outros produtos exclusivos.